E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, quero pedir aquele like, como sempre, e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu gostaria de trazer para vocês 5 das piores quedas da Bolsa de Valores. Quando eu falo de quedas, não estou falando de queda num dia, numa semana, num mês e nem um ano. Estou falando de ciclos de queda. Os maiores ciclos de baixa da Bolsa de Valores que a gente já teve na história, desde que ela existe e é medida. Eu vou trazer a Bolsa de Valores em dólares, porque através da Bolsa de Valores medida pelo dólar, a gente consegue ter mais noção da precificação correta dos ativos. Pois existem momentos que mesmo com os ativos brasileiros subindo, o dólar pode cair ou algo do tipo, e a gente não ter noção o quanto de fato a gente está ganhando em comparação com uma moeda mais forte. Então, o Ibovespa medido em dólar é muito mais realista aos níveis de otimismo e pessimismo dos investidores do que o índice normal. Porque olhando o índice normal, parece que a gente está numa situação econômica favorável. Só que os juros já estão quase a 15%. E se a gente olhar o Ibovespa em dólar, a gente vê que as ações, o índice está lá embaixo, mostrando com muito mais clareza o nível de pessimismo atual que a gente está vivendo na Bolsa de Valores. E para quem está aguentando todos esses anos de queda atrás de queda, sinto em dizer, mas a Bolsa de Valores já tivemos quedas muito piores. E se você acha que isso está sendo ruim, você não faz ideia do que é sofrer com quedas de verdade na Bolsa de Valores. Períodos longos de anos e anos onde a Bolsa de Valores fica empatada ou caindo muito, tirando todo o valor que você ganhou investindo. Muitas vezes colocando você no ponto de partida e fazendo você voltar 5, 10 anos de patrimônio. Portanto, essas quedas são muito mais piores porque fazem você ficar muito tempo querendo tomar decisões, o que fazer, o que não fazer, e enquanto isso você vai perdendo tempo e perdendo a rentabilidade que você poderia ter investindo em outros ativos. Por isso é muito interessante você conseguir identificar se você está indo para um longo ciclo de queda. É óbvio que a gente não consegue exercer futurologia e descobrir o que vai acontecer no futuro, mas se você conseguir prever mais ou menos se o momento está muito otimista, você consegue fugir de momentos de queda, porque geralmente os ciclos de baixa vêm depois de grandes ciclos de otimismo. Então, todos os ciclos de baixas vieram depois de momentos onde todo mundo estava investindo. E é justamente por isso que as pessoas compram nos piores preços possíveis e acabam ficando anos presas em ativos. Porque a maioria das pessoas entram justamente nesses momentos de euforia, onde existem muita promoção na Bolsa de Valores e a Bolsa está em todas as manchetes econômicas. Eu trouxe um vídeo anterior mostrando todos os ciclos de alta, ciclos onde a Bolsa de Valores subiu muito forte. Porém, esse vídeo vai ser um pouco mais triste, porque eu vou falar sobre os 5 momentos de maior queda. Obviamente que os momentos de queda nem sempre são tão longos, tivemos ciclos mais baixos, mas de quedas mais violentas, então às vezes não durou tanto tempo, mas a queda foi muito forte. E o primeiro grau de baixa veio depois de um ciclo muito forte de alta, onde a Bolsa de Valores subiu mais de 30 vezes quase. O primeiro grande ciclo de alta começou nos anos 65 até 71. A Bolsa de Valores começou a ser medida em 63, ficou patinando um tempo e depois de 65 até 71 ela só subiu. E foi justamente em junho de 71 que foi seu último momento de euforia. A Bolsa estava a 1.103 pontos, ela saiu de 45 pontos para incríveis 1.224 pontos, então uma valorização muito forte. E logo depois de toda essa euforia, acabou a festa e a Bolsa de Valores caiu de 1.224 pontos para apenas 277 pontos em dólar. Uma desvalorização brutal. Se só o índice caiu isso, imagine quem estava posicionado em ações e de empresas frágeis. Muitas devem até ter ficado pelo caminho ou falido durante todo esse ciclo de baixa.
porque nesse período o Brasil estava numa situação econômica dificílima, inflação muito mais alta, juros muito mais altos do que isso que a gente tem hoje, ou seja, uma situação muito mais difícil e complicada do que aquilo que a gente vive hoje. Para vocês terem uma ideia, o Brasil chegou a praticamente dar um calote durante esse período ruim da economia brasileira. Então, se você está reclamando de estar preso na Bolsa de Valores há 3 anos, imagine quem ficou preso por mais de 10 anos na Bolsa de Valores, praticamente 12 anos de inferno, onde a Bolsa de Valores só se desvalorizava cada vez mais e mais. Quem passou por isso certamente tem uma situação muito mais complicada. O segundo grande momento de baixa que destruiu o valor de muitas pessoas foi depois do ciclo de alta muito rápido, ou seja, a alta foi muito rápida e o ciclo de baixa dessa vez também foi rápido, ou seja, parece que a Bolsa de Valores dá e devolve na mesma velocidade, na mesma magnitude. Quando temos altas violentas, também temos quedas violentas muito rápidas. Então, a Bolsa de Valores subiu de 83 até 86, ou seja, só em 3 anos multiplicou várias vezes com uma alta muito forte. Mas depois do plano cruzado, a Bolsa de Valores despencou de uma forma muito forte e deu início ao segundo ciclo de baixa, caindo de mais de 3.200 pontos para apenas 470 pontos, uma desvalorização brutal e rápida. Muitos bancos quebraram pelo caminho. Durante os anos 80, a gente teve uma crise e uma quebradeira muito forte em grandes bancos e apenas poucos bancos estão vivos e sobrevivem até hoje, e hoje são os maiores bancos do Brasil. Só que naquele tempo, quem se lembra, existiam diversos nomes, diversos bancos muito grandes, muito fortes, que ficaram pelo caminho depois do tal plano cruzado, que derrubou todas essas empresas. Principalmente os bancos, que foi o setor mais afetado praticamente. Muitos ficaram pelo caminho. Quem conseguiu aproveitar, os que se salvaram, ganharam muito dinheiro investindo em bancos. Depois de 87 até os anos 90, a gente viu uma alta muito forte e rápida. A gente também tinha o Collor como candidato a presidente. Eu lembro que naquela época ele era super bem visto. Seria mais ou menos como esses presidentes de direita que hoje em dia todo mundo gosta de puxar o saco. E com ele não era diferente. Sempre esse negócio de privatizar tudo, de diminuir o tamanho do Estado, enfim, sempre essas medidas de enxugar as coisas. Só que essa medida de enxugar a inflação que ele realizou, o tal Plano Collor, que foi um desastre econômico. E o Plano Collor deu início ao terceiro ciclo de baixa, que também foi muito rápido. Já que a Bolsa de Valores subiu muito forte de 87 até os anos 90, ela também caiu numa velocidade muito forte e protagonizou a maior queda da história da Bolsa de Valores em apenas um dia. Na mesma semana, a Bolsa de Valores caiu quase 50%. Imagine a Bolsa de Valores cair 50% em poucos dias. Foi pior do que a pandemia, foi algo terrível. E todo mundo ficou com muito medo naquela época depois do confisco da poupança. Para vocês terem uma ideia, foi um dos momentos que a Bolsa de Valores ficou mais largada e mais barata na história. Acho que foi o momento mais exagerado de preços baratos da história. A Bolsa caiu de 3.000 pontos para apenas 405 pontos. Esses 405 valem muito menos do que a pontuação de antes, porque já passou vários anos. Então, se a gente corrigir a inflação e todo esse tempo que correu em cima, a Bolsa de Valores estava no seu nível mais barato da história nos anos 90, em dezembro dos anos 90. Quem comprou nesse momento certamente viu uma rentabilidade muito forte daí para frente. Dos anos 90 até os anos de 1997, a Bolsa de Valores saiu desses 405 pontos para 11.600 pontos, um ciclo de alta muito forte que fez as pessoas enriquecerem investindo na Bolsa de Valores e criando um otimismo muito forte. Foi aí que iniciou o quarto grande ciclo de baixa, que durou de 97 até 2002, onde a Bolsa de Valores saiu de 11.670 pontos para apenas 2.293 pontos. Esse é o ponto que eu quero chegar. Como os ciclos de baixa, na maioria das vezes, costumam durar bastante tempo e vários anos,
As pessoas acabam esquecendo dos momentos favoráveis na bolsa de valores e começam a jogar a toalha, desistindo dos investimentos, porque passou tanto tempo que elas já nem consideram mais algo possível ou algo interessante para ganhar dinheiro. É como se todos os ganhos que elas tiveram anos atrás não existissem mais e que a bolsa de valores literalmente estivesse acabando. Esse sentimento faz com que muitas pessoas saiam do investimento em renda variável e coloquem em investimentos em renda fixa, abandonando a bolsa completamente. Só que depois de muitos e muitos anos, a bolsa de valores começa a engatar uma alta muito forte. E infelizmente as pessoas vão voltar a comprar só depois da bolsa ter subido muito. São pouquíssimos os investidores que compram no final de um ciclo de baixa. Porque geralmente o final do ciclo de baixa tem um extremo pessimismo e um extremo medo com relação à continuidade do Brasil, até que de repente, do nada, as coisas explodem. Por isso é muito importante você ficar sempre posicionado e nunca desistir, não importando o cenário e o quanto tempo essas coisas estão acontecendo. Porque se a gente for olhar, por exemplo, o primeiro grande ciclo de baixa, que durou mais de 12 anos, certamente muitas pessoas desistiram. 12 anos é muito tempo, é praticamente uma vida. As pessoas acabam esquecendo até da Bolsa de Valores durante todo esse tempo. Portanto, por isso mesmo, poucas pessoas conseguem aproveitar os melhores preços para investimento. Depois desse grande ciclo de baixa que durou até 2002, a bolsa explodiu. De 2002 até 2008, durante o primeiro governo Lula, a bolsa de valores teve um dos seus maiores ciclos de alta, saindo de 2.000 pontos para mais de 44.000 pontos e atingindo seu topo histórico. Ela nunca chegou, medida em dólar, numa precificação tão alta que nem em 2008. Era o auge do positivismo e da euforia. Só que, como todo auge da euforia, veio a crise do subprime e o ciclo de baixa iniciou. De 2008 até 2016, a Bolsa de Valores saiu desses 44.000 pontos para míseros 10.000 pontos. Então, esse foi o quinto grande ciclo de baixa. Então, já falamos 1, 2, 3, 4. E esse é o quinto grande ciclo de baixa. Uma perda significativa para as pessoas que se posicionaram em 2008 e 2010, perdendo muito dinheiro. Foi durante o governo Dilma inteiro que a Bolsa de Valores foi desvalorizando dia após dia, tirando todo o dinheiro. Depois de 2016, a gente engatou mais um ciclo de alta que foi interrompido com a chegada da pandemia. Então, a gente ia ver uma das maiores altas da Bolsa, praticamente um ciclo muito favorável, que infelizmente foi totalmente interrompido por um evento totalmente fora do radar e jamais visto antes, que foi a pandemia do Covid. Jamais foi visto na história algo tão devastador em termos de saúde para virar pandemia. Eu acho que poucas pessoas se lembram de momentos tão ruins que nem a pandemia, que destruiu o valor de muitas pessoas e muitas vidas foram ceifadas também. Essa interrupção do grande ciclo de alta fez a Bolsa de Valores ficar literalmente travada. Então, desde a chegada da pandemia, a gente nunca mais viu uma retomada de verdade na Bolsa de Valores. Apenas pequenos voos de galinha e a Bolsa de Valores está empacada, ou seja, é um momento atípico. Todos os momentos anteriores a gente viu altas e baixas, onde elas iniciam e depois retomam. Só que a retomada do ciclo de alta que iniciou em 2016 não está mais acontecendo. É como se a gente estivesse vivendo um momento totalmente atípico, fora do que deveria acontecer, fora dos padrões. Só que geralmente quando a gente desiste e acha que as coisas agora são diferentes, dessa vez são diferentes, a gente acaba perdendo os melhores momentos. Por isso, eu ainda acho interessante a gente continuar avaliando bem a precificação dos ativos e seguir investindo, independente do momento de dificuldade. Então, certamente a gente está em outros momentos de auge de pessimismo. Portanto, você tem que ter paciência e aguentar esse momento de dificuldade. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixe o seu like. E se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.